E aí, galera, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre pescoço, então vai ser uma aula bem legal. Isso aqui é um intraoperatório de uma cirurgia de esvaziamento cervical. Essa cirurgia foi feita pelo Gilson Barreto, um grande amigo meu, foi feita lá em Campinas, eu fui filmar essa cirurgia. A gente inclusive escreveu um livro junto, Anatomias. Eu não estou com ele aqui perto agora. E essas imagens aqui, a gente tem o direito sobre as imagens. Foi cedida pelo Gilson com o consentimento da paciente. Isso aqui é um intraoperatório de esvaziamento cervical e eu quero que vocês vejam uma coisa. Vai. Externo ioídeo, homoioideu seccionado na sua inserção. Externo tireoídeo, glândula submandibular. Músculo digástrico, músculo estiloioídeo, nervo hipoglosso, carótida comum, bulbo carotídeo, carótida externa, seccionada e ligada. Primeiro ramo da carótida externa tireoidiana superior. Carótida interna, nervo vago, que corre paralelo à carótida, desde a sua origem na base do crânio até a sua entrada no tórax. Nervo frênico, escaleno anterior, escaleno posterior, o médio não dá para ver, plexo braquial. Nervo acessório foi seccionado, borda do músculo trapézio, esplênio capitis. Polo inferior da glândula parótida. Então, gente, olha só. Eu separei aqui umas coisas bem legais e eu tirei umas fotos nessa cirurgia também. Então, não sei se vocês perceberam, mas essa cirurgia é uma cirurgia de esvaziamento cervical. Então é importante que vocês conheçam algumas estruturas da coluna cervical e pescoço para vocês não se perderem nessa parte. Então, isso aqui foi uma foto retirada antes de tirar o tumor, ó. Isso aqui é o tumor, tá? Então isso aqui é o tumor que estava sendo retirado no pescoço. Então um tumor super invasivo, tal. Isso aqui era o tumor. Outro dia eu postei esse tumorzinho no meu Instagram. E aí eu perguntei pro pessoal assim, que órgão é esse do corpo humano? Aí todo mundo falou que era um coração. Quase eu acreditei que era um coração. Mas isso aí é o tumor já retirado. E aqui é a imagem dessa cirurgia que vocês viram. Tá? Então tem algumas coisas importantes quando você vê aqui em anatomia cirúrgica. Quando eu abro essa imagem aqui numa aula, eu já pergunto direto pra galera, ó, o que que é isso aqui, ó? Vocês já sabem, que vocês já viram, ó. Isso aqui é a glândula submandibular, mas todo mundo fala que isso aqui é o tumor, tá bom? Então aqui eu vejo a glândula submandibular, aqui o músculo digástrico, que para nossa aula vai ser muito importante, esplênio da cabeça. Aqui vocês têm, ó, a artéria carótida comum, tá bom? Artéria carótida externa, carótida interna, bulbo da carótida. Aqui o nervo vago correndo paralelamente à carótida comum até a sua entrada no tórax. E aqui eu tenho o nervo frênico, tá bom? Nervo frênico que corre aqui no pescoço junto aos escalenos e entra no tórax, tá bom? E aqui vocês veem o plexo braquial, ó. Isso aqui é o plexo braquial quando ele entra aí no braço, tá bom? Nervo hipoglosso também é uma coisa importante aqui de vocês verem, tá? E o pessoal que estava perguntando, esses pontinhos pretos aqui, tem alguns pontos aqui, tá? E tem cauterizações também, tá bom? Então, eles cauterizam. Quando começa a sangrar, são pontos de cauterização para não ficar sangrando. Então, não sei se você percebeu aqui, mas tem uma pergunta importante para fazer para você aí. O que está faltando aí? O esternocleidomastoide, ele tinha que cruzar aqui, ó. Desde o processo mastoide
até o externo, então ele tinha que cruzar aqui. Ele foi retirado junto com o tumor. Sem o esternocleidomastoide a pessoa vive, tá bom? O problema é que o tumor estava invadindo o esternocleidomastoide e um monte de gânglios aí. Então teve que ser retirado. Esternocleidomastoide, diversas artérias aí também foram seccionadas, o nervo acessório foi pro saco. Então tudo que tinha relação com aquele tumor teve que ser retirado. Então aqui já está limpinho. O nome dessa cirurgia é esvaziamento cervical. Para você, quando você tem dificuldade de identificar as estruturas aqui do pescoço, é importante que a gente utilize uma técnica de estudos onde a gente utiliza triângulos, tá bom? Então, o que a gente vai ver aqui é o estudo do pescoço utilizando triângulos. Quando terminar essa aula, você vai falar, cara, eu não sabia que era tão fácil assim estudar pescoço, tá bom? Então, olha só, primeira coisa, ó. Eu vou mostrar 2 triângulos que você pode ver aí na mamãe, no papai, na sobrinha, em quem vocês quiserem aí. Eu vou mostrar os 2 triângulos mais visíveis que a gente tem aí. O primeiro é esse aqui, ó. Eu tive que parar de respirar para fazer isso. Esse aí é chamado de trígono, ou triângulo anterior do pescoço. É importante que quando você começa a estudar o pescoço, você verifique que a gente vê triângulos no pescoço. Ó. Então olha só, ó. Se ligou na imagem? Então eu tô ligado que você vai fazer um print e depois vai desenhar em mim aí. Tá bom? Então isso é um triângulo. É o triângulo anterior do pescoço. Porém, o triângulo anterior, a gente vai dividir, tá? A gente vai ter um triângulo do lado direito e um triângulo do lado esquerdo. Então, existem algumas coisas que vocês vão ter que ter o conhecimento, que vocês precisam conhecer antes de estudar os triângulos do pescoço, tá bom? Então, por mais que o cara deixe o comentário no meu canal, Rogério, pô, quando você fala fica fácil de entender... Quando você fala é assim, bababá, bababá. Mas deixa eu falar um negócio pra vocês. Você tem que conhecer um mínimo de anatomia. Por mais fácil que seja uma parte, você tem que conhecer pelo menos os nomes de alguns músculos e onde eles estão. Porque esses trígonos que a gente tem aqui na região cervical, geralmente são trígonos delimitados por músculos, tá bom? Então a primeira coisa que vocês têm que saber é o seguinte... Esse trígono anterior do pescoço que a gente tem aqui, ó, vocês veem uma referência importante aqui, ó, lateralmente, ó. Então, lateralmente eu tenho uma referência importante que vocês sabem quem é aqui, ó. Então vai ficar fácil, ó. É só vocês irem identificando, ó. Então aqui tem uma referência importante, ó, que delimita a lateral desse triângulo. Então tá aqui, ó. É esse cara aqui, beleza? Eu tenho essa porção superior e a linha mediana aqui, ó. Tá bom? Então é isso que vocês têm que fazer aí no desenho de vocês, tá bom? Vocês têm que delimitar o que é o triângulo anterior. Quais são os limites do trígono anterior? Superiormente mandíbula, lateralmente esternocleidomastoide e anteriormente linha mediana. Então vocês vão fazer esse triângulo aqui, ó, tá bom? Então esse triângulo é muito importante para vocês determinarem as estruturas que a gente vai estudar e vocês vão ver quantos triângulos a gente encontra aí no pescoço. Vocês vão falar, cara, o negócio é legal. Quando a gente define o triângulo anterior, a gente tem que conhecer essa estrutura aqui, ó. Isso aqui que é um ossinho, ó. Esse ossinho é importante pra gente, ó. Esse ossinho aqui é o ióide. Por que é importante o conhecimento do ióide nesse caso aqui? Porque a gente vai definir 2 regiões que tem contato com esse trígono anterior aqui. Uma região supraioidea, onde eu tenho aqui 3 trígonos supraioideus, 2 trígonos supraioideus, tá bom? E aí eu vou observar aqui, ó, olha aqui, ó. Região supraioidea, tá bom? Seus trígonos supraioideus. E aqui na região infraioidea, apenas um trígono, tá bom?
Então esses aqui são os trígonos supraioideus, tá bom? É que assim, são dois supraioideus, um é lateral ao ióide, tá? Mas eu coloco aqui como região supraioidea para ficar mais fácil, tá bom? Na região infraioidea é apenas um, tá bom? Então vocês têm que ter a referência do osso ióide. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou vir lá no meu programa aqui, ó, e eu vou colocar a parte muscular aqui, ó. Então, o mínimo que você tem que conhecer aqui, ó, são alguns músculos que a gente tem aqui nessa região. Então, o que eu tenho aqui, ó? Se eu definir aquele primeiro trígono que a gente falou, olha só, ó, eu tenho aqui, ó, mandíbula, esternocleidomastoide e aqui a linha mediana. Então, isso aqui é o trígono anterior. Aí, a partir desse trígono anterior, o que eu vou fazer? Eu vou localizar o osso ióide. Então, a referência que vocês vão ter é o osso ióide, é esse cara aqui, ó. Aí, a gente vai determinar aqui 3 triângulos supraioideus, tá bom? Vocês vão ver que são 2 superiores e um lateral, mas tudo bem. E um trígono infraioideo, tá bom? Então, nessa região aqui, ó, nesse trígono anterior, a gente vai definir outros 4 triângulos. Vocês vão ver que o barato é louco, tá bom? Então, isso é muito importante pra gente, ó. É esse aqui, ó. Rogério, como eu acho o ióide no meu corpo? Olha só. O ióide, ele fica na altura do seu queixo, tá bom? Na altura do mento. Então, o que a gente tem aqui, ó? Vocês têm a cartilagem tireoide, que é o gogó, ó. Isso aqui é o gogó. Se eu colocar a mão aqui por dentro, ó, cuidado para não se esganar, hein? Eu achei o meu ióide aqui, ó. Tá bom? Então o ióide, ele fica na altura do queixo aí, tá bom? Então tá aqui o osso ióide. E aí dessa forma vai ficar fácil vocês entenderem todos esses triângulos que a gente vai estudar na região anterior do pescoço e o mais importante, o que tem nesses triângulos. Agora, olha que legal, ó. Esses trígonos da região supraioidea, olha os nomes deles aqui, ó. Trígono submentual. Quando você ouve esse nome mentual, mento é o queixo, tá? Isso aqui é o mento. Então a gente tem um trígono submentual, que ele vai ficar nessa região, ok? Um trígono submandibular, que a gente vai ter um triângulo submandibular aqui. E a gente vai ter um trígono carotídeo, que ele é mais lateralizado aqui, ó. Vocês estão vendo esses triângulos, ó? Se eu tirar o triângulozinho aqui, ó. Olha só que legal, ó. Como as coisas ficam fáceis quando você começa a estudar por triângulos, ó. Então eu tinha aquele triângulo principal, triângulo anterior. Agora olha aqui, ó. Eu tenho um triângulo aqui, ó. Isso só para vocês verem, ó. Eu tenho um outro triângulo aqui, ó. E aqui eu tenho um terceiro triângulo. Esses aí são os trígonos supraioideus. Esse aqui é lateral, tá bom? Mas ele é classificado como um trígono supraioideo, tá bom? Eu considero mais lateral aqui. Mas vocês percebem que aqui a gente tem 3 triângulos supraioideus, tá bom? Então isso é muito importante de você observar nessa região, tá bom? E aqui o trígono infraioideo que eu tenho, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai fazer... É um triângulo meio mal feito esse aqui, tá? Ele vai fazer isso aqui, ó. Esse aqui é um trígono infraioideo. Você tá vendo que toda a região do pescoço a gente definiu a partir de triângulos, ó. Então você tem que ter um conhecimento mínimo de músculos para entender como funcionam esses trígonos. Eu vou mostrar alguns músculos dessa região, que são importantes para você definir esses trígonos, ok? E aí a gente vai voltar e definir cada uma das estruturas dos triângulos aqui. Então vamos lá. Olha aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Trígono anterior. Beleza? Agora olha só, ó. O que a gente vai ter aqui, ó? Eu vou ter um trígono aqui, submentual. Aí aqui eu vou ter outro trígono, tá bom? Opa.
Aqui eu tenho outro trígono. E aqui eu vou ter o outro trígono que tem aquele formato meio estranho, ó. Vem aqui, linha mediana, ióide. Tá vendo? Eu defini os espaços triangulares do pescoço aqui. E dessa forma a gente vai estudar tudo que tem nesses espaços triangulares aí. Tá bom? Porque a gente vai perceber o quê? A gente vai perceber que passam artérias, passam nervos, artérias e veias. Aí eu vou colocar aqui agora a traqueia. Tem glândulas aqui nesses espaços também, linfonodos, então tem um monte de coisa nesses espaços aí. Principalmente para quem quer trabalhar com cirurgia, você tem que entender tudo que está acontecendo nesses espaços aqui, tá bom? Então eu vou fazer assim, eu vou deixar só os músculos, que eles são as referências para a gente aqui. E olha só, se você conhece aqui o ocioide, você conhece também aqui o esternocleidomastoide, ó. Então eu vou apresentar para vocês alguns músculos supraioideus e alguns músculos infraioideus, tá bom? Rogério, quais são os músculos supraioideus? Os músculos supraioideus são 4, tá bom? O digástrico, que é esse aqui, ó, ele se estende do processo mastoide até o queixo, tá bom? O estiloioideu, que é esse aqui. Esse aqui que é o miloioideu. E por baixo do miloioideu, se eu deixar ele transparente, ó, aqui embaixo dele tem um outro, ó, que é o genioioideu. Esses são os 4 músculos supraioideus, tá bom? Só que aqui a gente vai ter o conhecimento de 3, tá bom? Que são os superficiais, ó. Esse aqui que forma o diafragma da boca, que é o miloioideu, ó. Tá vendo que tem um diafragma aqui na boca, ó? Ó. Você já viu quando você faz isso, tem um diafragma na boca? Esse aqui é o miloioideu, tá bom? Importante músculo para definir os triângulos do pescoço é esse aqui, ó, é o digástrico. Vocês viram o digástrico lá na cirurgia? E tem aqui do lado dele, ó, eu tenho o estiloioideu, tá bom? São 3 músculos supraioideus que vocês têm que conhecer, ó. Milo, estiloioideu e digástrico. Ossioide, aí eu vou ter o que aqui, ó? Esse músculo aqui chama-se esternoioideu. E esse músculo do lado dele aqui, ó, é chamado omoioideu. Desses músculos infraioideus, é importante que vocês conheçam só esses 2 aqui, tá bom? E aqui a gente tem o esternocleidomastoide, tá bom? Então vocês vão perceber, ó, que esses músculos aqui no pescoço, eles vão formar triângulos. E eu vou ter um monte de estruturas, ó, passando sobre esses triângulos aí. Então é importante que a gente defina as estruturas que passam nesses triângulos. A importância de você ter o conhecimento dos trígonos cervicais é para você saber onde você encontra cada uma dessas estruturas. Isso é muito importante quando você está trabalhando com parte palpatória do pescoço e principalmente com cirurgia, tá bom? Quem quer trabalhar com cirurgia tem que manjar disso aí, tá bom? Então tá aqui o trígono anterior. Vocês sabem que o limite superior dele, ó, mandíbula, lateral esternocleidomastoide, médio a linha mediana, ok? Possui 2 regiões, uma supraioidea e uma infraioidea. Agora vamos dar os nomes aqui, ó. Na região supraioidea, eu tenho um trígono submentual, um trígono submandibular e um trígono carotídeo, beleza? E o trígono infraioideu é chamado trígono muscular, tá bom? Ou trígono homotraqueal. Você vai ver que ele fica entre o homoioide e a traqueia, por isso que ele tem esse outro nome aqui, tá bom? Fez aí o desenho do triângulo aí no pescoço de vocês? Agora vamos lá. Esse triângulo aqui, ó, eu deixo sempre as referências aqui para você não se perder. Olha só, o que eu tenho nesse trígono aqui, ó? Mesma coisa, eu fiz o triângulo completo aqui, mas o que eu tenho aqui no meio, ó? A linha mediana, tá bom? Na parte medial. Então aqui está a passagem da linha mediana. Então aqui eu tenho esse espaço aqui entre os 2 miloioideus, tá bom? Entre esses dois, tá vendo o assoalho da boca aqui, ó? Esse aqui chama miloioideu, esse músculo aqui, ó. E essa aqui, ó, é a cabeça anterior do digástrico. Então vocês percebem que a cabeça anterior do digástrico aqui, ó, vai fazer um triângulo,
junto com a linha mediana. Tranquilo? E o limite inferior aqui é o osso ióide, porque a gente sabe que isso aqui é um trígono supraioide. Então tá vendo um triângulo aqui, ó, formado pelo ióide, cabeça anterior do digástrico e linha mediana. Então aqui está o trígono mentual direito e o trígono submentual esquerdo, tá bom? Então isso aqui é o trígono submentual, tá bom? Ele fica embaixo do queixo. Por que é importante vocês saberem disso? O que tem aqui nesse trígono submentual? Esse trígono submentual aqui, para vocês que trabalham com terapias, nesse trígono submentual aqui, a gente vai encontrar os linfonodos submentuais. Quando você está fazendo drenagem linfática facial, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu tenho o queixo aqui anteriormente e aqui eu tenho o ocioide, ó. Então o que eu vou fazer, ó? Isso, ó. Tchan, 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 ó. Então, nesse espaço aqui, ó, eu tenho a presença dos linfonodos submentuais. Vocês utilizam isso aí para fazer drenagem linfática. É muito importante que você conheça isso. Tá vendo a importância do conhecimento desses músculos da região do pescoço? Eu falei para vocês que era importante vocês conhecerem o digástrico, tá bom? Então, olha só, aqui eu tenho o ventre anterior e aqui eu tenho o ventre posterior do digástrico, ó. Aí aqui tinha aquele músculozinho lá, ó, que ficava do lado dele, que esse aqui é o estiloioideo, tá bom? Se vocês perceberem aqui, ó, entre a cabeça anterior do digástrico, cabeça posterior do digástrico e a mandíbula aqui, ó, eu vou ter um outro triângulo aqui, ó. Um triângulo bem definido, ó. Cabeça anterior do digástrico, cabeça posterior do digástrico e mandíbula. Então isso aqui, ó, é chamado trígono submandibular. Então esse é o trígono submandibular. O que passa aqui no trígono submandibular que é importante para vocês? Primeiro, uma glândula que vocês viram lá na cirurgia do Gilson, tá bom? Essa glândulazinha aqui, ó, tá? Que essa glândula aqui é a glândula submandibular. E aqui eu tenho linfonodos submandibulares também. Então, quando você faz drenagem linfática facial, você vai perceber que você vai correr o dedo nessa região aqui, tá bom? Então, você tem linfonodos submentuais, linfonodos submandibulares, tá bom? Rogério, é possível palpar a glândula submandibular? É, ela fica aqui logo abaixo, ó. Eu peguei aqui minha glândula submandibular, ó. Eu consigo pegar ela aqui embaixo, tá bom? E ela fica nesse trígono aí, tá bom? Então, esse trígono também você tem aqui, ó, o ocioide. Você vai fazer isso aqui, ó. É um trígono que fica logo abaixo da mandíbula, na porção lateral. O que a gente chama de submandibular é a porção mais lateral da mandíbula aqui. Então são estruturas submandibulares. Nessa região anterior da mandíbula, essa é uma região chamada submentual. Então é importante que você conheça que o queixo é chamado mento. O que tem embaixo do mento é o trígono submentual, tá bom? O que tem embaixo da mandíbula lateralmente é trígono submandibular, tá bom? Então isso é importante de vocês conhecerem. Tá fazendo sentido para vocês esses triângulos? É que para você estudar isso aí, se tem alguém achando isso confuso, é porque você tem que ter o mínimo de conhecimento dos músculos dessa região. Não adianta chegar aqui, vou ver os triângulos. Não, você tem que ter o mínimo conhecimento de quê? Que aqui no assoalho da boca eu tenho o miloioideo, esse cara aqui é o digástrico, esse cara aqui é o estiloioideo, esse cara aqui é o ocioide, esse cara aqui é a glândula submandibular e por aí vai, tá bom? Para vocês identificarem as estruturas que tem nessas regiões. Quer ver, ó? Qual que é a importância desse trígono submandibular? Você vê que tem um monte de estruturas importantes, ó. O que vocês utilizam com mais frequência? Os linfonodos submandibulares. Mas tem mais coisa? Tem. Vocês vão ver que passa a artéria e veia facial. Tem ramos aí, que são os ramos miloioideo e mandibular, tá? O ramo miloioideo do nervo trigêmeo e o ramo mandibular do nervo facial. E a glândula submandibular que está aqui também, tá bom? Então, olha só, vamos lá no nosso esqueminha aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Vou definir agora, ó,
trígono submandibular. Como eu vou identificar o trígono submandibular? É isso aqui, ó. Músculo digástrico, ó. Tá aqui o músculo digástrico, tá bom? Você vê que ele se estende do queixo até o processo mastoide, tá bom? Ele se insere lá junto com o esternocleidomastoide e aqui eu tenho a mandíbula, ó. Então, nesse espaço aqui, ó, se eu fizer um triângulo, ó, isso aqui é o trígono submandibular, é um baita de um trígono, ó. Trígono grandão. O que a gente vai observar aqui nesse trígono submandibular? A gente vai observar linfonodos submandibulares, tá bom? Então, eu tenho uma cadeia de linfonodos, não é tão pequena assim, tá? Mas eu tenho uma cadeia mais nessa região de linfonodos, tá? Tenho vasos linfáticos aqui também, tá bom? Que é um vaso linfático submandibular. Aqui eu tenho artéria e veia facial, ó. Artéria e veia facial, tá bom? Passando nesse espaço. Cadê a glândula? Tá aqui, ó. Glândula submandibular também eu encontro nesse espaço, tá bom? E são as estruturas mais importantes que vocês utilizam no dia a dia, tá bom? Então eu tenho um linfonodo submandibular, na verdade ele vai se estender nessa região aqui, ó. Logo abaixo da glândula submandibular, tá bom? Então isso aqui são estruturas importantes, principalmente para drenagem linfática aí, tá bom? Então tá aqui, ó. Artéria, veia, linfático, né? Vaso linfático, linfonodo, tá? Estruturas aqui presentes nessa região. Glândula submandibular. E lembra lá daquele ramo marginal, ó? Então tá aqui, ó. Ramo marginal do nervo facial, tá bom? É um ramo submandibular aqui que depois ele penetra ali no mento, tá bom? Então é importante que vocês entendam aí as estruturas que a gente encontra nessas regiões, tá bom? Então às vezes o cara tá com dificuldade de encontrar o triângulo, eu vou destacar as estruturas, ó. E vou desenhar o triângulo para vocês verem, ó. Tá aqui, ó, digástrico e o queixo aqui, ó. Tá bom? Então são as estruturas presentes nessa região. Tá vendo o conhecimento da anatomia dessa região para você aplicar uma drenagem linfática? Então, opa. Então tá aqui, ó. Trígono submentual. Esse digástrico aqui, ó, ele vem um pouquinho mais pro centro, tá? Então fica assim, ó. O trígono submentual aqui, dessa forma. E aqui a gente vai ter o trígono submandibular, ó. Tá? Que ele vai se estender dessa forma aqui, ó. Tá bom? Então é aquilo que a gente já estudou. Trígono submentual. Então vocês veem aqui, ó, os linfonodos submentuais e aqui o trígono submandibular. Então é muito importante que vocês conheçam o que tem aqui. Para drenagem linfática e terapias faciais é muito importante que vocês tenham conhecimento desses trígonos. Tá vendo a importância de conhecer os músculos do pescoço? Fez sentido para vocês? Se fez, top. Se tá confuso, estuda mais, tá bom? Porque às vezes é a primeira vez que a pessoa tá vendo isso e aí você tem que ver mais. Quanto mais você vê, mais fácil fica para você. A primeira vez que eu vi isso aqui foi confuso para mim também. Só que o que eu fiz? Eu organizei o estudo, entendeu? Então tá aqui, ó. Trígono submentual, primeiro trígono supraioide, tá bom? Então tá aqui, ó. Ele fica entre a linha mediana, o ióide, e a cabeça anterior do digástrico, tá bom? O que é importante aqui? Os linfonodos submentuais para drenagem. Trígono submandibular aqui, ó. Tá aqui o trígono submandibular. Limites. Cabeça anterior do digástrico, cabeça posterior do digástrico, mandíbula, e só a mandíbula, né? Que é um triângulo, eu já ia falar mais alguma coisa aí, tá bom? Então esses são os limites. O que é importante que tem aqui embaixo? Principalmente que vocês usam no dia a dia. Glândula submandibular, tá bom? É uma glândula salivar, tá bom? Uma glândula importante. Linfonodos submandibulares, vasos linfáticos submandibulares, artéria e veia facial, tá bom? Então elas vão passar por essa região aqui, tá bom? Então muito importante que vocês entendam esse espaço também. Terceiro trígono supraioide, vocês vão ver que ele é meio lateral ao ióide, vocês vão concordar comigo aqui, ó. Então tá aqui, ó. Esse aqui é o trígono carotídeo. Olha o nome dele, ó. Agora vai ficar fácil para vocês.
vocês vão saber qual é a estrutura mais importante que passa nesse trígono. Então tá aqui, ó, trígono carotídeo, como o próprio nome já diz, ó, é onde eu tenho a passagem da carótida, é onde eu vou fazer, ó, a palpação do pulso carotídeo. Então é importante que você conheça esse espaço. Quais são os limites do trígono carotídeo? Então tá aqui, ó. Isso aqui é importante que vocês saibam, ó. O limite lateral, e ele tá cortado aqui, tá vendo, ó? É o esternocleidomastoide. Então eu vou desenhar desse lado que fica mais fácil para vocês verem, ó. Que esse aqui, o esternocleidomastoide tá cortado. Aí o pessoal vai falar, tá confuso. Tá aqui, ó. Esternocleidomastoide é o limite lateral do trígono carotídeo, tá bom? Limite superior, olha aqui ele de novo, ó. O digástrico, ó. O digástrico posterior. Ele vai fazer esse limite. E o limite medial aqui, ó, é o músculo omoioideo, no seu ventre superior, ó. Esse aqui é o ventre superior do músculo omoioideo. Então tá aqui o trígono carotídeo. Faz sentido para você ver esses triângulos e que no meio dos triângulos eu tenho um monte de estruturas aqui, ó. Esse trígono carotídeo, desses trígonos que a gente está falando aqui, ele é o mais importante do ponto de vista vascular e neurológico, tá bom? Por que ele é o mais importante do ponto de vista vascular e neurológico? Eu vou desenhar as coisas que passam aqui para você ver, ó. Primeiro, ele chama trígono carotídeo por quê? Porque aqui eu tenho a passagem da artéria carótida. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a passagem da artéria carótida, que é a comum, tá bom? E nesse mesmo trígono aqui, eu vou ter o bulbo carotídeo e a divisão da carótida em interna e externa, tá bom? Isso vai ocorrer dentro desse trígono. Então é um trígono muito importante, ó. É onde a gente palpa a carótida. Se você não sabe como palpa o pulso carotídeo, é super fácil. Tá vendo o gogó aqui, ó? Ó, o gogó é cartilagem tireoide, então aqui é a traqueia, que é duro, ó. E aqui eu tenho esternocleidomastoide, ó. Tá bom? Então tá aqui, ó. Gogó, esternocleidomastoide, ó. Ó. Gogó, tá aqui, ó. Cartilagem tireoide aqui, ó. E aqui vai passar o esternocleidomastoide, ó. Se você pegar no gogó e afastar seu dedo aqui, ó, entre o gogó e o esternocleidomastoide, olha o que você vai sentir, ó. Sentiu o pulso? Trígono carotídeo. Então você está no trígono carotídeo. Então você palpou a carótida. A estrutura mais evidente aqui é a carótida, tá bom? Então é importante que você saiba disso. Tá vendo essa coisa azul aqui, ó? Essa coisa azul aqui, ó, é a veia jugular. Tá? Essa aqui é a jugular interna. Jugular interna que drena cérebro e a turma toda lá. Tá bom? E dessa jugular interna aqui, a gente tem uma tributária dela, que é a veia tiroidiana superior, tá bom? Então a veia tiroidiana superior, ela é tributária da veia jugular interna. Uma outra coisa que a gente vai observar aqui também, o primeiro ramo da carótida externa é a artéria tiroidiana superior, tá bom? A gente vai perceber que ela está nesse espaço aqui também, tá bom? Então você tem a artéria carótida aqui, a veia jugular interna, nessa região, as artérias e veias tiroidianas superiores, tá bom? Elas ficam nesse espaço. E aqui eu vou mostrar para vocês um nervinho que o Gilson mostrou lá. Vocês vão ver que bonitinho. Tá vendo esse nervinho aqui, ó? Esse aqui é o hipoglosso, ó. Tá? Um músculo importante para a inervação da língua. É um nervo craniano. E a gente tem a passagem do nervo vago, tá bom? Que o nervo vago, ele vai descer aqui, ó. O nervo vago vai descer junto com a carótida pelo pescoço, como vocês viram lá na cirurgia. Então, vocês viram como esse trígono aqui é importante? Ele tem uma artéria importante, que é a carótida, uma veia importante, que é a jugular, e dois nervos cranianos importantes, que são o vago e o hipoglosso, tá bom? Então, é uma região muito importante aqui, tá bom? Então vamos ver lá no nosso programa
essas estruturas aí. Olha que coisa linda, ó. Então, se vocês têm dificuldade de anatomia nesse ponto, olha só. Trígono carotídeo, lateralmente, esternocleidomastoide, certo? Medialmente, cabeça superior do músculo omoioide, que é esse cara aqui, tá bom? E superiormente, ventre posterior do digástrico aqui, ó. Então aqui eu tenho um trígono, ó. Olha a quantidade de coisas que eu encontro nesse trígono aí. Tudo aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Agora olha só. Qual que é a principal estrutura desse trígono aí, ó? Tá vendo aqui, ó, a artéria carótida? Artéria carótida comum, bulbo carotídeo, onde eu vou ter a divisão da artéria carótida interna, tá? Que vai entrar lá pela base do crânio, e da carótida externa, que tá aqui, ó. Essa é a carótida externa. Tá vendo o primeiro ramo da carótida externa aqui, ó? Essa aqui é a artéria tiroidiana superior, ó. Se eu colocar a tireoide aqui, ó, você vai ver que é uma artéria que ela vai lá para nutrir a tireoide, tá? Essa é a tiroidiana superior. Primeiro ramo da carótida externa, tá bom? Então esses são ramos arteriais que você encontra nesse trígono carotídeo, tá? A carótida e suas ramificações aí, tá bom? Carótida comum, interna, externa, primeiro ramo da externa, tiroidiana superior. Tá aqui, tá bom? Outra coisa importante que a gente encontra nesse trígono, tá vendo essa veiona aqui, ó? Veia jugular interna, tá bom? Olha essa tributária aqui dela, ó. Essa aqui é a veia tiroidiana superior, ó. Então a veia tiroidiana superior é uma tributária da veia jugular interna. E ela fica aí também nesse trígono carotídeo. Então vocês estão vendo estruturas vasculares importantes nesse local aqui, ó. Inclusive vocês conseguiram puxar o pulso de vocês nesse trígono carotídeo. Então é um bom lugar para vocês detectarem o pulso carotídeo. Porque o pessoal às vezes quando vai medir pulso, mede o pulso radial. O pulso radial é muito fraco. Você tem que medir pulso central. Então o melhor pulso para você medir é o pulso da carótida. Se não der o da carótida, você vai medir o da femoral, né? Aferir, né? Se tiver o pessoal da enfermagem aí. O da femoral, você pode aferir também o da axilar e também o da artéria braquial aqui, ó. Eu já vi gente que tenta aferir o pulso da braquial entre as duas cabeças do bíceps, mas é aqui, ó. Tá bom? Então é nessa parte mais medial. Então toma cuidado. Então é isso aqui que a gente tem nesse trígono aqui, ó. Tá bom? O que mais que a gente encontra nesse trígono? Tá vendo o nervão grosso aqui atrás, ó? Nervo vago. Então nervo vago, e aqui eu tenho ramos do nervo vago aqui também, ó. Então eu tenho ramos do nervo vago. E aqui eu tenho o nervo hipoglosso, ó. Esse aqui é o nervo hipoglosso, ó. Que depois o nervo hipoglosso ele tem ramos para a língua aqui, ó. Então ele tem fazer 2 raminhos para a língua aqui, ó. Tá bom? Só que aqui eu tenho a passagem do hipoglosso aqui nesse trígono carotídeo, tá bom? Nesse trígono carotídeo também eu vou encontrar um monte de linfonodos aí, se eu deixar transparente. Essa região cervical é uma região onde a gente encontra um grupo enorme de gânglios, tá? Então a maior parte dos gânglios do corpo, só para vocês terem uma ideia, cerca de 1/3 de todos os linfonodos que a gente tem no sistema linfático ficam nessa região do pescoço aqui. É uma região de drenagem muito importante. E aqui a gente tem linfonodos cervicais. Aqui eu vou começar a cadeia dos linfonodos cervicais laterais profundos. Então vai começar toda essa cadeia aqui, ó, que vai passar por baixo do músculo esternocleidomastoide. Quando você aprende drenagem linfática, você vai ver que o esternocleidomastoide é uma via importante de condução da linfa, tá bom? Então é importante que você saiba que nessa região a gente tem também linfonodos importantes que vão conduzir a linfa lá já praticamente para o ducto torácico já, tá bom? Então ele vai entrar praticamente no coração já. Tá bom? Então é importante que vocês conheçam tudo que a gente tem aqui. Para quem achou confuso, evidentemente vocês têm que conhecer um pouquinho da anatomia. Às vezes é a primeira vez que vocês estão olhando e tal. Então aqui quando você olha, você fala, meu, puta emaranhado de fios, horrível, né? Por que eu consigo identificar todas as estruturas que tem aqui? Olha só para vocês verem que não é caô.
artéria carótida comum, artéria carótida interna, artéria carótida externa, artéria tiroidiana superior, veia jugular interna, veia tiroidiana superior, nervo vago, nervo hipoglosso, linfonodos cervicais, tá bom? São estruturas importantes presentes aqui nesse trígono carotídeo. Então, desses trígonos que a gente tem aí da parte supraioidea, com certeza esse aqui é um dos mais importantes. É o mais importante, pelas estruturas vasculares que estão passando por ele aí, tá bom? Então é importante que vocês entendam essa questão aqui, tá bom? Então a gente viu aí os trígonos supraioideus, tá? Então aqui o trígono submentual e as estruturas que passam por ele, trígono submandibular, limites e estruturas que passam por ele, e aqui o trígono carotídeo, limites e estruturas que passam por ele. Então dá aquele print maroto e aí a gente vai passar aí para o trígono infraioideo. Aqui a gente tem aquela imagem, a imagem que vocês receberam, tá? Uma imagem importante, que vocês vão usar muito isso. Então é importante que vocês estudem essa imagem em detalhes. Primeira coisa, a parte supraioidea, eu espero que vocês já tenham uma ideia boa, então eu vou só falar de novo. Vocês viram que o músculo mais importante aqui é o digástrico? Se vocês conhecerem o digástrico aqui, ó, é o hashtag fica a dica. Se vocês conhecerem o digástrico, a mandíbula e o esternocleidomastoide, vocês já aprenderam 90% dos trígonos supraioideus. Quais são os outros 10%? Esse aqui, ó, músculo homoioideo, tá bom? Então olha só, cabeça anterior do digástrico, cabeça posterior, esternocleidomastoide, homoioide. Quer ver como faz sentido? Aí eu vou fazer a pergunta para vocês, ó. Olha isso aqui, ó. Mandíbula, tá bom? Aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. Digástrico anterior, digástrico posterior, esternocleidomastoide, homoioide e aqui o ossioide, ó. Marcou os triângulos aí? Trígonos supraioideus. Então, é para nunca mais esquecer, tá bom? Então, quem que vocês têm que conhecer? Digástrico, esternocleidomastoide, homoioide, mandíbula e ossioide. Se vocês conhecerem isso, metade do trabalho já está feito, tá bom? Estrutura submentual importante, linfonodos submentuais. Estrutura submandibular importante, linfonodos submandibulares. Estrutura carotídea importante, carótida, evidentemente, e linfonodos cervicais, tá bom? Aqui a gente vai ver agora a região infraioidea. Nessa região infraioidea a gente tem esse trígono aqui que é chamado trígono muscular, tá bom? Ou trígono homotraqueal. Esse trígono muscular aqui, ele é meio deformado. Mas vou fazer o seguinte, para você ver um triângulo aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Você pensa que é que assim, quem define lateralmente ele é o ventre superior do homoioide, tá? Mas pensa assim, ó. Se tivesse assim, ó. Você vê como ia fazer mais sentido para você, ó? Ó. Então pensa assim, entendeu? Mas a gente tem que saber que quem delimita lateralmente é o homoioide. Então, esse triângulo aí é um triângulo fajuto, né? Ficou meio um quadrilátero aí, ficou um negócio meio estranho. Não sei nem o que falar sobre ele, tá bom? Então, esse trígono aqui é importante. Deixa eu desenhar do outro lado também aqui, ó. Só para ficar bonito aqui, ó. Nesse trígono aqui, a gente tem estruturas, principalmente do sistema respiratório, importantes. Esse trígono aqui, o camarada que é cirurgião, ele costuma utilizar bastante, principalmente para fazer as famosas traqueostomias e também cirurgias na glândula tireoide, tá bom? Que ela fica nesse espaço aqui. Então a glândula tireoide, ela fica aqui sobre a traqueia, ela fica nessa região aqui, ó. Tá bom? Então ela fica nessa região desse trígono muscular aí. Então essa glândula vai ser importantíssima pra gente aí, principalmente na parte endócrina, tá? Então,
eu diria que a estrutura mais importante que a gente vai encontrar aí entre o trígono muscular direito e esquerdo é a tireoide. Que ela fica aqui, ó. Você tem o gogó, que é a cartilagem tireoide, tá? Você vê que ele é uma estrutura central, tá bom? Abaixo dele, a gente tem a cartilagem cricoide e a traqueia, e sobre a traqueia, ó lá, parece uma gordurinha. É a glândula tireoide. Se eu sair dessa imagem aqui, ó, e ir para o nosso programa, olha só. Esse trígono muscular aqui, vocês viram que ele é um trígono fajuto, né? Então eu mantive as estruturas e olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, linha mediana. Aí eu vou ter aqui, ó, o ventre do homeoide, esternocleidomastoide e aqui o ióide, ó. Acredite, isso é um triângulo, tá? Então o que vocês têm aí é um triângulo, tá bom? O que vocês observam aí nesse triângulo? Então, basicamente nesse triângulo, vocês percebem aqui que o que é mais evidente são estruturas musculares mesmo. Por isso que ele é chamado trígono muscular. Então, se eu tirar aqui os linfonodos, que essa via anterior não é uma via muito frequente utilizada em drenagem linfática, tá? O que a gente observa aqui, basicamente, nessa região do trígono muscular, olha aqui a glândula tireoide, ó. Então aqui tem a glândula tireoide, tá? Nessa região. Então você vê que ela pega bem no meio desse trígono aí. E essa veia aqui, ó, que é chamada veia tiroidiana inferior, tá bom? Essa aqui é a veia tiroidiana inferior. Ela é tributária da veia braquiocefálica aqui, ó. Tá bom? Então você vê a tiroidiana inferior aí, tá bom? Eu posso ver também a artéria tiroidiana inferior, que é essa aqui, ó. Posso, então ela tá aqui também, tá bom? Então a artéria tiroidiana inferior e aqui a veia tiroidiana inferior, tá bom? São estruturas de irrigação da tireoide. Eu acho que do ponto de vista vascular são as estruturas mais importantes que passam nesse espaço aqui, tá bom? Então aqui a gente tem a tireoide e os vasos sanguíneos que a irrigam. Artéria tiroidiana inferior, tiroidiana superior. Artéria tiroidiana inferior e veia tiroidiana inferior, tá bom? Artéria e veia tiroidiana inferior. Só para você não ficar com a dúvida, ó, veia tiroidiana inferior tributária da veia braquiocefálica, tá bom? Artéria tiroidiana, cadê a artéria tiroidiana inferior aqui, ó? Tô querendo falar inferior, falo superior, isso aqui, ó. Artéria, vou ter que tirar aqui, ó. A artéria tiroidiana inferior, ó, ela é ramo disso aqui, ó. Essa estruturazinha aqui, ó. Que é chamada tronco tíreo-cervical, ó. Tá bom? Então ela vem do tronco tíreo-cervical aqui, ó. Olha o caminho que ela faz aqui, ó. Então o que a gente tem nesse trígono muscular anterior aqui, ó, que ele é infraioideo, basicamente é a tireoide e seus vasos sanguíneos. Acho que são as estruturas que mais se destacam nessa região, tá bom? Então tá aí, gente. Faz o desenho. Isso é uma coisa importante de vocês anotarem aí. Vamos passar para uma parte que é lateral aqui. Essa parte lateral é uma parte legal, tá bom? Então essa parte aqui é uma parte que a galera costuma ter um pouco mais de trabalho, mas é que você tem que imaginar um outro triângulo aqui. Lembra que eu fiz isso aqui, ó? Trígono anterior. Agora, olha isso aqui que eu vou fazer agora. Você tá vendo um triângulo aí? Ó. Deixa eu falar pra cá que fico pro lado do microfone, ó. Ó. Esternocleidomastoide, trapézio e clavícula. Tem triângulo aí? Então vocês têm que estudar em quem vocês têm em casa aí. Pede pra pessoa que vocês têm em casa virar o pescoço pro lado, ó. Ó que triângulo legal que a gente vê aqui, ó. Esse aí é o triângulo posterior do pescoço. É assim, o nome, na teoria desse triângulo, é triângulo posterior. Eu costumo chamá-lo de lateral, porque vocês vão ver que na região posterior do pescoço, a gente vai ter um trígono também que é chamado trígono suboccipital.
Então a gente vai ter um outro triângulo lá. Mas faz sentido para vocês quando eu faço esse movimento aqui, ó? Pega uma pessoa magrinha da casa de vocês aí e pede para ela virar o pescoço aqui, ó. Só que esse triângulo posterior do pescoço é dividido em duas partes aqui, ó. A gente vai ter o ventre inferior. Lembra daquele músculo omoioide? Olha ele aqui, ó. Ele vem aqui e vai até a escápula. Aí ele vai dividir essa parte aqui num triângulo inferior aqui, ó. Tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Tá vendo? Então esse triângulo posterior a gente divide em duas partes, tá bom? Então a primeira coisa, vocês já sabem que o limite desse triângulo aqui, ó, é o esternocleidomastoide, tá? O trapézio e a clavícula. Então esses são os limites, tá bom? Ó, limite anterior esternocleidomastoide, limite inferior clavícula, limite posterior trapézio. Esse é o triângulo posterior. Porém, esse triângulo posterior aqui, ó, em toda a sua extensão, ele é dividido em outros dois triângulos, ó. Tá vendo? Esse maior aqui, ó, é o trígono occipital, ou triângulo occipital. Ou seja, é o triângulo formado acima do ventre inferior do omoioide, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o músculo omoioide. Toda vez que você vê uma imagem do pescoço, os alunos tinham essa dificuldade. A pessoa olha uma imagem do pescoço, vê esse músculozinho que cruza aqui, o trígono, né, entre o esternocleidomastoide e o trapézio. Aí fica pensando, quem será esse músculo? É o omoioide, tá bom? Então vocês percebem aqui, ó, que entre o esternocleidomastoide, o ventre inferior do omoioide e a clavícula, eu tenho um outro triângulo aqui, ó. Esse aqui é o trígono homoclavicular. Homo de homoioide, tá? Você vai ver porque o homoioide tem esse nome aí. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá aqui, ó. Deixa eu só mostrar uma coisa para vocês aqui, ó, no programa. Então a gente vai fazer o seguinte, deixa eu colocar músculos de novo e tirar essa galera da frente aqui, ó, para não te confundir. Aqui, ó, esternocleidomastoide, certo? Anteriormente, clavícula. E aqui fechando o triângulo eu tenho o trapézio, ó. Pegou? Olha as estruturas que a gente tem aqui no meio. Então, quando você palpa essa região aqui, ó, eu tenho aqui o esternocleidomastoide. Eu vou fazer desse lado aqui, ó. Esternocleidomastoide aqui, ó. E aqui o trapézio. No meio deles, ó, vocês vão ver que esses músculos aqui são mais duros. Então, esses músculos duros que vocês têm aqui, vocês têm músculos respiratórios aqui no meio, por isso que são duros, tá? Que são os escalenos. Só que tem uma galera aí também, tá bom? Então a gente vai ver toda a sequência de músculos que a gente tem aqui nesse trígono posterior do pescoço. Porém, olha o que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Deixa eu tirar o platisma da frente aqui, ó. Lembra que tem um danadinho do músculo que ele se intrometia aqui, ó? Tá aqui, ó. Esse aqui é o ventre inferior do omoioide, ó. Tá bom? Então tá aqui, ó. Por que esse músculo chama omoioide? Olha desde onde ele se estende, ó. Olha isso aqui, ó. Esse músculo aqui, ó, ele se estende da escápula até o ióide, tá bom? Então ele se estende da escápula até o ióide. Por isso que ele chama-se omoioide. E aqui vocês viram que eu tenho um trígono homotraqueal, né? O homoclavicular aqui, ó. Por que esse músculo chama omoioide, Rogério? Vocês viram a importância desse músculo nos triângulos cervicais? O músculo omoioide tem esse nome porque a escápula, muito antigamente, chamava-se omoplata. Olha aqui, ó. Olha a escápula aqui, ó. Chamava omoplata. E aí a escápula mudou de nome, mas o músculo continuou omoioide. Então, hashtag Nomina. O que é isso? Tá? Então esse aqui é o omoioide. Então dessa forma a gente vai definir aqui, ó, esses dois triângulos aqui. Eu tenho o trígono posterior, que é tudo isso. Então aqui eu vou ter um trígono occipital, tá bom? Que ele vai lá até o occipital, ó. Triângulo meio torto que eu vou fazer aqui, ó. Esse aqui é o trígono occipital, que ele fica superior ao omoioide. E aqui inferiormente ao omoioide, ó, a gente vai ter um trígono
homoclavicular, tá bom? Que ele fica entre o esternocleidomastoide, o trapézio e a clavícula. Então a gente tem aqui um trígono homoclavicular. E aí o teto dele aqui é o homioide, tá bom? Então é importante que vocês vejam isso, ó. Então tá vendo a importância desse músculo? Toda vez que vocês olharem uma imagem em anatomia do pescoço e nesse trígono posterior tá passando um músculozinho aqui, ó, como ele chama? Homoioide, tá bom? Então é importantíssimo que você saiba disso. Essa região aqui, ela é densamente povoada por músculos, tá? Então, olha que legal, que eu quero que vocês vejam aqui, ó. Eu deixei o trapézio transparente, fica melhor pra gente aqui, ó. A gente vai ter uma sequência de músculos aqui nesse espaço, que é muito importante, tá bom? E vamos voltar lá para você anotar tudo que a gente tem nos dois trígonos. Então tá aqui, ó. Você desenhou o triângulo. O que contém o trígono occipital? Tá aí, ó. Aqui tá só falando dos limites dele, mas ele vai ter um monte de músculos. Principalmente, ó, eu vou falar dos principais, tá? Os escalenos, tá? Os músculos escalenos, aqui vai ter a passagem do plexo braquial. Então é muito importante você entender que nessa região eu tenho a passagem do plexo braquial. Então você consegue palpar o plexo braquial na sua passagem nesse trígono, tá? Nessa porção mais inferior. Então é importante que você entenda essa conformação aqui, principalmente do trígono homoclavicular, tá bom? Na palpação do plexo braquial. Então, no trígono occipital, a gente verifica mais a presença de músculos. E nesse trígono aqui, ó, que é o trígono homoclavicular, a gente tem a presença de vasos sanguíneos e nervos aqui, no caso o plexo braquial aqui. Tá bom? Então tá aqui, ó. Ah, aqui eu já tinha separado, ó. Então tá aí, ó. Olha que legal, ó. A maior parte do plexo braquial passa nesse trígono inferior aqui, ó. Tá bom? Então vocês têm que saber onde vocês palpam o plexo braquial. Então tá aqui, ó. Se eu tenho essa estrutura triangular aqui, ó, eu vou ter um músculozinho passando aqui, ó, que é o homioide. E aí ele vai separar aqui esse trígono posterior em dois trígonos. Um occipital e um homoclavicular, tá bom? Olha a quantidade de músculos que passam aqui. Isso aqui a maior parte é músculos, tá? São músculos. E tem um nervo importante passando no trígono occipital, que é o nervo acessório. Tá bom? Então o nervo acessório é o nervo que inerva o esternocleidomastoide e o trapézio. Só que tem um monte de músculos. Eu quero mostrar para vocês esses músculos aqui, tá bom? E aqui no trígono homoclavicular, eu quero que vocês vejam principalmente a veia jugular externa, tá bom? Que é a principal veia que passa aqui, que depois ela é tributária aqui da... Desculpa, a veia subclávia é tributária, tá bom? E aqui eu tenho a artéria subclávia passando aqui junto com o plexo braquial. Que vocês vão perceber que quem faz o limite entre esses vasos sanguíneos é a primeira costela. Então eu quero que vocês vejam isso lá na imagem, nossa imagem real aqui, ó. Então uma coisa bacana, se eu colocar aqui nervos e vasos sanguíneos aqui, ó. Olha que coisa legal, ó, quando vocês veem essas estruturas aqui, ó. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou separar aqui os trígonos dessa forma aqui, ó. Então olha aqui, esse aqui é o homoclavicular. E aqui em cima o trígono occipital. Evidentemente no trígono occipital a gente vai ver a passagem aqui do tronco superior do plexo braquial, basicamente a estrutura mais importante. E aqui a gente tem a passagem, ó, do famoso nervo acessório, tá aqui, ó, esse aqui é o acessório. E aqui é o tronco superior do plexo braquial, tá bom? São estruturas que passam aqui nesse trígono occipital. Se a gente pegar aqui para baixo do trígono, olha quantas estruturas importantes a gente tem aqui, ó. Sabe a saboneteira que o pessoal fala, né? Então, quando você tem um paciente, ele chama essa estrutura aqui, ó, de saboneteira. Mas a saboneteira, isso aqui, ó, é chamado de fossa supraclavicular, tá? Então aqui a gente tem uma fossa supraclavicular, ó, e aí a gente vai ter estruturas importantes passando aí. Então eu quero que vocês vejam o seguinte, ó, para identificar as estruturas, ó. Músculo escaleno anterior, tá bom? Que é importante. Escaleno médio. Plexo braquial passando aqui, ó. Tronco superior passando aí. Tronco médio, tronco inferior. Tá bom?
Passando junto com o plexo braquial, quem que a gente tem aqui, ó? Aqui a gente tem a artéria subclávia, que aí vocês veem aqui a primeira costela, depois da primeira costela, ela vira artéria axilar, tá bom? A mesma coisa a gente tem aqui, ó, com a veia axilar, e aqui eu vou ter a veia subclávia, tá bom? Então eu vou ter essas estruturas nessa região. Tá vendo quanta estrutura importante eu tenho nessa região? Então basicamente se destacam vasos sanguíneos de grande calibre, tá bom? Ó, isso aqui é a primeira costela. Então é a primeira costela que delimita o que é subclávio e o que é axilar, ó. Tá vendo que importante é isso aí? Tá vendo que elas estão aqui, ó, no trígono homotraqueal? Então aqui nesse homoclavicular, aqui, ó, vocês conseguem fazer a palpação da subclávia, ó. Tô sentindo. Então essa região é a região da saboneteira propriamente dita, tá bom? Se quer falar em termos práticos, é a saboneteira, tá bom? Aqui a passagem do plexo braquial, deixa eu tirar os vasos sanguíneos, ó. Passagem do plexo braquial entre os escalenos anterior e médio, tá bom? Ou seja, se eu tirar aqui a parte nervosa, o que vocês vão perceber? Que essa porção aqui do trígono occipital, ó, é uma região que eu tenho a passagem de um monte de músculos, ó. Escaleno anterior, médio. Como eu sei isso aí? Porque eu preciso ter uma referência aqui, ó. O plexo braquial é minha referência, porque o plexo braquial ele passa aqui no pescoço entre os músculos escalenos anterior e médio. Então, quando você faz a palpação aqui desse trígono, ó, nessa porção mais inferior do trígono, ó, você consegue fazer a palpação do plexo braquial, ó. Ele fica nessa região mais inferior aqui, ó. Tá bom? Toma cuidado, não palpa muito forte isso aí, que é uma região dolorida de palpar, tá bom? Então você consegue palpar os músculos escalenos, que são duros, e mais inferiormente você consegue palpar o plexo braquial passando aí, tá bom? Plexo braquial é palpável? Sim. Tá bom? Então tá aí, ó. E esse aqui é o escaleno posterior, ó. Como eu sei que é o escaleno posterior? Fácil, ó. Escaleno anterior e médio se inserem na primeira costela. Escaleno posterior na segunda, tá bom? Por isso que eu sei que esses são os 3 escalenos. Quem que é esse outro músculo aqui, ó? Esse outro músculo aqui é o levantador da escápula. Tá? Então tá vendo a sequência de músculos que eu tenho aqui, ó? Nesse espaço occipital aqui, ó. Escaleno anterior, médio, posterior, levantador da escápula. Tá bom? Então esses são os músculos que são palpáveis nessa região. Tá bom? Levantador da escápula. Esse aqui, ó, é o músculo esplênio do pescoço. Esse aqui é o músculo esplênio da cabeça, tá bom? Então olha só os músculos que são palpáveis aí, ó. E ali lá no finalzinho, tá? Já entre o trapézio e o esternocleidomastoide lá, esse aqui, ó, é o semiespinal da cabeça, tá bom? Esse aqui é o músculo semiespinal da cabeça. Tá bom? São todos os músculos palpáveis nesse espaço aí. Viu quanto músculo vocês têm aqui nesse triângulo posterior? É músculo pra caramba, não é? Então é aquela coisa, tem que estudar, não adianta. Eu dou o primeiro passo para vocês, mas, cara, vocês têm que estudar, tá bom? Só repassar de novo todos os músculos desse espaço, ó. Só para você anotar aí, ó. Escaleno anterior, médio, posterior, levantador da escápula, esplênio do pescoço, esplênio da cabeça e semiespinais da cabeça aqui, ó. Tá bom? São os músculos presentes nesse trígono occipital aqui, ó. Então tem uma cacetada de músculos aí. Por isso que a palpação desses músculos aqui, ó, é dolorida, porque são músculos tensos, tá? São músculos do pescoço, eles têm que manter o seu pescoço tonificado e aí eles são duros de palpar mesmo. São músculos, sabe o termo carne de pescoço? É isso. Fez sentido para você esses trígonos aí? Vocês veem como vocês estudarem por triângulos, a coisa começa a fazer mais sentido para vocês. Ou vocês utilizam a técnica dos triângulos, ou fica mais difícil entender o que vocês encontram em cada parte, entendeu? É importante que os alunos estudem também, que você saiba nomes de músculos, coisas desse tipo. Então aqui é uma aula aprofundada para você entender as técnicas, para aprender os músculos do pescoço e as estruturas que se relacionam com eles. Como que a gente estuda músculos do pescoço e estruturas relacionadas? Com triângulos. Então usa a técnica dos triângulos para estudar pescoço que fica mais fácil para vocês, tá bom?
Ah, Rogério, tem muito músculo, tem muito nervo. Não interessa. Você entende que essa parte de trígonos, ela serve para organizar a sua mente? Só para você ver, ó, se eu colocar a imagem desse tipo aqui, ó. Olha isso, ó. Olha como as coisas fluem na mente de vocês. E aí você vai falar, pô, Rogério, fez sentido para mim, ó. Ó. Tá? Fechou? Beleza. Ó. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Fez sentido para você agora? Entendeu o espírito da coisa? Eu mostrei para vocês tudo. Eu aprofundo aqui o negócio. Mas é importante que você também corra atrás e aprenda o nome dessa galera. Só de saber o nome dos músculos principais já vai ajudar muito, tá bom? Pescoço é mais complexo. Evidentemente, por que o pescoço é mais complexo e tem que ser mais complexo? Porque você tem que pensar que a gente tem estruturas vasculares e nervosas que estão vindo do cérebro para o tronco e do tronco para o cérebro também. Então é uma área mais delicada, mais complexa do corpo humano. Não há área mais complexa que o pescoço no corpo. Então se você está com dificuldade, falando, ai meu Deus, mas você conseguiu entender, pelo menos que para estudar o pescoço é importante dividi-lo em triângulos, cara, já é o primeiro passo que você tem que dar. Sabe aquela história? Rogério, eu não sei por onde começar a estudar pescoço. Começa a desenhar triângulos no pescoço. Você vai ver que dá super certo. E para fechar aqui o último trígono que a gente tem no pescoço, esse último trígono aqui eu vou tirar tudo e aí eu vou limpar a área cervical aqui, ó. Último trígono que a gente estuda aqui. Esse é legal, esse eu gosto de estudar. Vocês estão vendo aqui, ó? Formas geométricas na região suboccipital. Deixa eu tirar esse cara aqui que ele não tem nada a ver com a gente aqui, ó. Ligamento nucal fica. É esse aqui, ó. Ligamento nucal. Quero que vocês vejam uma coisa aqui, ó. Cara, isso aqui é uma das partes mais lindas do corpo humano para estudar. Vocês vão concordar comigo. Tá vendo as formas geométricas aí? Então olha isso aqui, ó. Então tô vendo aqui, ó, na vista posterior uma forma geométrica aqui, ó. Tá vendo isso? Existe uma forma geométrica aí, Rogério? Existe, mas essa não serve para absolutamente nada na nossa vida. Vai servir para nada. Essa aqui não serve para nada. A que importa é essa aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, ó. A turminha. Para você não se confundir. Tá aqui, ó. Tirar todo mundo que não faz aqui, ó. Quando vocês pegarem o espírito da coisa, é o seguinte. Por que esse triângulo aqui não serve para nada na minha vida? Porque eu não estou tendo a passagem de nada aqui. Não tem um vão no meio desse triângulo com passagem de estrutura vascular ou nervosa. Ó. Tá vendo? Ó? Não tem nada passando ali. Ó. Não serve para nada. Mas se eu olhar esse outro aqui, ó, aí sim, ó. Tá vendo que aqui eu tenho passagem? Ó? Então esse trígono aqui é importante para mim. Esse é importante. Esse aqui é chamado trígono suboccipital. Tá bom? Então é um trígono mais posterior ainda. Assim, se fosse eu que desse nome às coisas da nômina, eu chamaria esse trígono de posterior. Tá bom? Então tá aqui, ó. Tá vendo ele aqui, ó? Então a primeira coisa que a gente vai ter que saber, ó. Os músculos. Vocês têm que saber os músculos. Tá bom? Esses músculos aqui, todos têm da cabeça no nome. Como vocês sabem quais são eles? Os músculos mais centralizados aqui na região posterior são os retos. Esse aqui é o reto posterior menor e esse aqui é o reto posterior maior da cabeça. Tá bom? E esses aqui que fazem um ângulo aqui na vértebra C1. Tá vendo o ângulo aqui, ó, entre a cabeça C1 e o processo espinhoso do áxis aqui, ó?
que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um triângulo entre eles, ó. Entre o reto posterior maior, o oblíquo inferior da cabeça e o oblíquo superior da cabeça. Então aqui tem um espaço, ó, onde eu tenho a passagem do nervo suboccipital, que é o nervo que inerva esses músculos, e da artéria vertebral, aquela que vocês gostam. Tá bom? Que quando ela entra na cabeça, ela se une as duas, né, a vertebral direita e esquerda, e formam a basilar. Então ela vai passar por esse trígono. Tá vendo a importância desse trígono suboccipital? Passagem da artéria vertebral antes de formar a basilar, tá? Então, olha só, viu o nome deles, ó? Reto posterior menor, reto posterior maior, oblíquo superior, oblíquo inferior. Marcou esses nomes? Olha isso aqui, ó. Voltando lá. Então, olha só, aquilo que vocês olharam, ó. Reto posterior menor, reto posterior maior, oblíquo superior da cabeça, oblíquo inferior. Você olha aqui esse espaço. É um triângulo, ó, entre o reto posterior maior, o oblíquo inferior e o oblíquo superior. Então, fez sentido para você? Tem um trígono aí, não tem? Beleza, vou colocar sistema nervoso. Tá vendo o nervinho passando lá dentro, ó? Olha lá. Nervo suboccipital, ó. Esse aqui é o nervo suboccipital. Então é o nervo que inerva esses músculos aí, tá? Esses músculos suboccipitais são inervados pelo nervo suboccipital. Se eu colocar a parte vascular agora, olha quem está entrando aqui, ó. Vou deixar todo mundo transparente, olha ela aqui, ó. A artéria vertebral, ela vem pelos processos transversos, né, no forame. Ela vem aqui, faz uma curva, né, faz um sifão. E aí ela vai entrar lá no crânio. Deixa eu deixar mostrar todo mundo. Aí ela vai entrar no crânio pelo forame magno lá. Então deixa eu tirar umas coisas da frente aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela vai entrar no crânio pelo forame magno, então ela tem que fazer essa curva. Então ela vem aqui, ó, por dentro dos forames dos processos transversos, faz a curva aqui em C1 e aí entra lá no forame magno. Antes de entrar no forame magno, ela vem aqui, ó, e passa por esse trígono suboccipital junto com o nervo suboccipital aqui, ó. São as estruturas mais importantes presentes nesse espaço aqui, ó. A artéria vertebral e o nervo suboccipital. Tá bom? São estruturas importantes passando nesse trígono. Por isso que esse trígono é importante e esse aqui não tem relevância nenhuma. Porque aqui não está passando nada. E aqui passa a artéria vertebral. Tá bom? Olha a arterinha vertebral aí. Viu? Mais um triângulo que a gente estudou aqui. Então é importante que você saiba disso? É importante. Então olha aqui, ó. Você tem aí o triângulo, os limites e as estruturas que passam aí, e aqui uma animação para vocês ficarem felizes aí. Uau! Aí a pergunta feita é: fez sentido para você?